Amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo eu tenho uma pergunta para vocês. É possível que o Ministério Público impetre mandado de segurança para obter efeito suspensivo em um recurso no processo penal? Bom, sabemos que o efeito suspensivo consiste na suspensão da decisão impugnada enquanto não julgado aquele recurso interposto. Ou seja, houve uma decisão e contra essa decisão foi interposto um recurso. Se há efeito suspensivo, a mera interposição deste recurso faz com que aquela decisão impugnada não produza efeitos até que seja julgado o recurso interposto. No entanto, alguns recursos são recebidos apenas no efeito devolutivo, devolvendo ao judiciário a análise daquela matéria, como é o caso do recurso em sentido estrito, o famoso rese. É um recurso que não tem efeito suspensivo, ele tem apenas o efeito devolutivo, como também há o juízo de retratação. E esse recurso, que está previsto no artigo 581 do Código de Processo Penal, é muito importante. Ele é utilizado tanto pela defesa como também pelo Ministério Público, pela acusação no processo penal. E podemos dar alguns exemplos aqui. Sabemos que contra a decisão que concede a liberdade provisória, cabe o recurso em sentido estrito. Então, se o juiz dá uma decisão concedendo a liberdade provisória, o Ministério Público pode interpor o recurso em sentido estrito que não tem o efeito suspensivo. E outros casos também de interposição de recurso em sentido estrito pelo Ministério Público, casos similares, são as hipóteses de revogação da prisão preventiva, relaxamento da prisão em flagrante e indeferimento do requerimento da prisão preventiva. Portanto, se o juiz dá uma decisão concedendo a liberdade provisória, e não confundam com livramento condicional, que é lá na execução penal, estamos falando do processo penal. Se o juiz dá uma decisão concedendo a liberdade provisória, ou dá uma decisão concedendo a revogação da prisão preventiva, revogando a prisão preventiva de ofício ou a pedido da defesa. Se o juiz dá uma decisão de relaxamento da prisão em flagrante, porque a prisão em flagrante é ilegal, ou se o juiz indefere o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, cabe recurso em sentido estrito. Quem diz isso é o artigo 581 do Código de Processo Penal. Mas não vai ocorrer uma prisão como decorrência da interposição desse recurso, porque não tem efeito suspensivo. Imaginem a seguinte situação. Se houvesse efeito suspensivo no recurso em sentido estrito, nesses casos que eu citei, o juiz deu uma decisão revogando a prisão preventiva. Deu uma decisão agora revogando a prisão preventiva a pedido da defesa ou de ofício, não importa. O que aconteceria seria o seguinte: o réu sairia do presídio, o réu iria para sua casa, como decorrência dessa revogação da prisão preventiva. O Ministério Público ficaria insatisfeito e faria uma interposição do recurso em sentido estrito, o recurso cabível contra a decisão que revoga a prisão preventiva. Se houvesse o efeito suspensivo nesse recurso em sentido estrito, qual seria a consequência? Seria suspender a decisão que revogou a prisão preventiva. E se suspende a decisão que revogou a prisão preventiva, equivale a prender novamente, a mandar de volta para o presídio ou manter no presídio, caso ainda não tenha saído dessa revogação da prisão preventiva. Por isso que é uma consequência muito danosa, se pararmos para pensar, a mera interposição de um recurso, de certa forma, afastar totalmente os efeitos de uma decisão que concedeu a liberdade, seja pela liberdade provisória, a revogação ou o relaxamento da prisão em flagrante, mas seria essa a ideia, caso existisse o efeito suspensivo. Se existisse o efeito suspensivo,
quando o Ministério Público fizesse a interposição de um recurso em sentido estrito contra a decisão que revogou a prisão preventiva e mandou o réu para casa, imediatamente o réu seria preso, porque aquela decisão que revogou a prisão preventiva seria suspensa, teria os seus efeitos suspensos até o julgamento desse recurso. Olha só, o mero recebimento do recurso faria com que o réu ficasse preso, apesar da discordância do juiz de primeiro grau, que concedeu a liberdade por meio da revogação da prisão preventiva. Seria uma situação muito complexa e, ao mesmo tempo, ridícula, uma situação monstruosa, em que alguém ficaria preso apesar de uma decisão de um juiz concedendo a liberdade, sem nenhuma outra decisão decretando a prisão preventiva, mas apenas uma decisão, um despacho, melhor dizendo, recebendo a prisão, o recurso em sentido estrito contra a revogação da prisão preventiva. Seria algo realmente teratológico. Mas nesses casos que não há efeito suspensivo, por sorte a lei não prevê o efeito suspensivo para esse tipo de situação, esse tipo de recurso contra a decisão que concedeu a liberdade, mas o Ministério Público, com o tempo, começou a utilizar um jeitinho, utilizar um instrumento para tentar dar efeito suspensivo. Daí, por esse instrumento, que eu já vou falar qual é, o Ministério Público faria o seguinte: interpôs o recurso em sentido estrito, não tem efeito suspensivo, então pede o efeito suspensivo por um outro instrumento, daí a mera interposição do recurso conjugado com esse instrumento faria com que houvesse o efeito suspensivo da decisão impugnada. E a decisão que revogou a prisão preventiva não valeria até o julgamento definitivo do recurso em sentido estrito. Essa era a ideia do Ministério Público, manter as pessoas presas, apesar da decisão do juiz de primeiro grau dizendo que não tem mais que permanecer preso, não há mais os fundamentos, ou a prisão é ilegal, ou é caso de liberdade provisória, ou nem é caso de decretar a prisão preventiva, negando o requerimento do Ministério Público. E qual é esse instrumento que o Ministério Público por tanto tempo se utilizou e ainda se utiliza, apesar de entendimento jurisprudencial pacífico contra? O instrumento é o mandado de segurança. Como esse recurso em sentido estrito não possui efeito suspensivo, muitas vezes o Ministério Público fazia e ainda faz a impetração, melhor dizendo, a impetração do mandado de segurança para tentar manter o réu preso. Então, o Ministério Público faz o recurso em sentido estrito, interpõe o recurso em sentido estrito contra a decisão, até para não ocorrer a preclusão. E, como esse recurso em sentido estrito não tem efeito suspensivo, o Ministério Público, no mesmo momento, impetra um mandado de segurança apenas com o objetivo de atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito. Só que essa tese não é aceita na jurisprudência. De acordo com a recente súmula do STJ número 604, é uma súmula publicada neste ano de 2018, muito recente, do STJ, pacificando o entendimento que o STJ já tinha há vários anos. Essa súmula 604 do STJ diz o seguinte: mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. Portanto, mandado de segurança não serve para dar efeito suspensivo a um recurso criminal interposto pelo Ministério Público. A súmula não fala quanto a mandado de segurança para recurso interposto pela defesa. Por isso que, num caso de correição parcial, por exemplo, se a defesa interpõe uma correição parcial, a defesa, o advogado, o defensor público, poderiam sim utilizar o mandado de segurança para tentar dar efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, à correição parcial, enfim. O que a súmula limita é o Ministério Público. A súmula proíbe, a súmula 604 do STJ, proíbe que o Ministério Público utilize o mandado de segurança para dar efeito suspensivo aos recursos por ele interpostos na área criminal, no processo penal.
E nesse caso, portanto, o mandado de segurança deixa de ser cabível com essa finalidade que era muito utilizada e continua sendo utilizada, apesar da súmula, mas é uma finalidade que seria basicamente tentar dar um efeito suspensivo que não está previsto na lei e que nem tem essa urgência. A prisão, nesses casos em que o juiz já deferiu a liberdade, não tem a urgência apta a caracterizar uma necessidade de efeito suspensivo. Caso contrário, o próprio legislador teria colocado no Código de Processo Penal, na disciplina do recurso em sentido estrito. Nesses casos, o correto para o Ministério Público seria apenas interpor o recurso adequado, e aí, utilizando esses exemplos de liberdade que eu falei, seria o recurso em sentido estrito, e no máximo pedir em caráter liminar que tenha a atribuição do efeito suspensivo, para que, em caráter liminar, seja atribuído o efeito suspensivo até o julgamento definitivo pelo tribunal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo que trata desta novidade, essa súmula número 604 do STJ. E se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque assim você saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho lançado vídeos diariamente sobre penal, processo penal, execução penal, prática penal e muito mais. Então, se você se inscrever e ativar as notificações, saberá sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de cursos em que eu leciono, artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.